bem, igreja Zoe? Será que nós podemos ficar em pé para esse momento, para ouvirmos a palavra do Senhor? Eu quero orar junto com você por esse momento. Você ora comigo? Amém, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que nesse momento os nossos corações estejam dobrados diante de Ti, que os nossos ouvidos estejam prontos para Te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Estamos aprendendo a sermos matadores e caçadores de gigantes, Pai, e nessa manhã, Pai, nós Te pedimos que a Tua palavra penetre fundo na nossa alma, nos transforme mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e possamos ser cheios da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Antes de sentar, será que você pode dar um high five mais 2 ou 3 pessoas? Você pode sentar. Equipe de louvor, muito bom, obrigado por hoje, muito obrigado, voltem sempre. Amém. Amém, vamos a isso. Se você é novo por aqui, saiba que nós começamos no último domingo uma coleção de mensagens chamada Vencendo Gigantes, e falamos na última, quem lembra que nós falamos, qual foi o título da mensagem do último domingo? O gigante que está diante de você, e nesse domingo nós vamos continuar, porque sabe, cada um de nós temos os nossos gigantes para vencer. É impossível alguém viver sem gigantes para derrotar. As pessoas que vivem sem gigantes para derrotar são pessoas que não vivem a boa vida, porque a boa vida traz desafios, e os desafios trazem novidade, e as novidades trazem outros níveis para nós vivermos, seja na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na presença do Senhor, amém? Amém? E o título da mensagem de hoje, a segunda mensagem dessa coleção Vencendo Gigantes, é Os Gigantes que Habitam a Terra da Promessa. Você sabia que a promessa que Deus tem para você, ela está nesse momento habitada por gigantes? Deixa eu falar de outras maneiras. Você sabia que as promessas que Deus tem para você, aquelas coisas que enchem o teu coração, que fazem o teu rosto sorrir, elas estão nesse exato momento habitadas por gigantes, por desafios, por coisas que você vai precisar passar, lutar, ser testado e ser provado para então entrar na terra da promessa? Se você não sabia, deixa eu falar sobre isso hoje. Hoje nós vamos falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel, se você não conhece muito, foi o povo escolhido por Deus, o povo que o Senhor, Deus tirou da escravidão do Egito, 400 anos, geração após geração, durante 400 anos ficou escrava na mão dos egípcios, até que o Senhor ouviu o seu clamor e disse: é tempo de um novo momento, é tempo de terra prometida, é tempo de viver as promessas da minha parte para vocês. Então, todos conhecem Moisés, Deus usa Moisés como um grande líder, tira o povo de Israel do Egito, e agora eles começam uma peregrinação em direção à terra prometida, em direção à sua promessa. Qual era a promessa? Não seriam mais escravos, teriam uma nação para chamar de sua, seriam uma nação forte, uma nação numerosa, uma nação que controlaria e governaria a terra. Essa era a promessa de Deus. Então eles começam a peregrinar no deserto, e esse texto que nós vamos ler mostra o momento exato que eles chegam diante dessa terra. Era literalmente uma terra geográfica, a terra da promessa, o lugar onde seriam uma nação, o lugar que Deus tinha preparado, onde todos os sonhos seriam agora realidade, onde todas as bênçãos virariam realidade, sairiam do campo abstrato, do campo da promessa, e seriam uma realidade. Quantos estão aqui ansiosos para que as suas promessas saiam do campo da promessa e se tornem uma realidade? Alguém comigo? Amém? Eles estavam diante disso, estavam diante da promessa. Então o que eles fazem? Eles enviam 12 espiões para olhar a terra. Imagina, eram milhões e milhões de pessoas. Não dava para todo mundo entrar sem saber o que esperava, sem saber os perigos, sem saber aonde acampar, onde construir, aonde as crianças poderiam correr livremente, aonde os idosos poderiam construir, aonde as pessoas poderiam fazer os seus campos, as suas lavouras. Eles não sabiam, então eles enviam 12 espiões. Na verdade, eles enviam Josué e Calebe e outros 10 espiões, no total 12. E esse texto que nós vamos ler está em Números, no capítulo 13, versículos 25 ao 33.
E diz assim, nós vamos pular apenas o versículo 29, mas você pode ler em casa, não tem nada demais, é só porque nós estamos aqui construindo uma narração, nós estamos indo dentro da narração do texto, fluindo nisso. E o versículo 25 diz o seguinte: depois de 40 dias, eles voltaram da terra que tinham espionado, ou seja, os espiões foram enviados. Eles ficaram 40 dias espionando a terra, em segredo. Voltaram depois de 40 dias e foram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. O povo todo estava acampado no deserto esperando. Prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade e mostraram os frutos da terra. Eles trouxeram frutos da terra para mostrar às pessoas. Eles deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde realmente há leite e mel em abundância. Aqui estão alguns dos frutos, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também os descendentes de Enaque. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos a terra, posse da terra, pois certamente venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas, entre o povo, um relatório negativo sobre a terra que tinham espionado. Disseram para o povo: a terra que exploramos devora os homens que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, que são descendentes de Enaque, diante de quem pereceríamos, morreríamos como gafanhotos, tanto a nós como eles. Então aqui nós temos um texto mostrando qual foi o resultado da pesquisa e da espionagem dos 12 espiões. Sabe, Deus havia prometido a Israel uma terra que manava leite e mel. Essa era a promessa. Essa é uma expressão idiomática que fala sobre os frutos da terra, sobre a fertilidade da terra, sobre o quão bom é aquela terra, quão linda e preciosa é aquela terra. É isso que eles estavam dizendo. Uma terra que mana leite e mel é uma terra que tem tudo o que eu preciso para viver. Uma terra que mana leite e mel é a terra perfeita e fértil para os meus sonhos. Uma terra que mana leite e mel é a terra dos meus sonhos, é o lugar onde todas as conquistas estão à espera, todas as promessas serão realizadas. O povo pediu por uma promessa, mas quando chegaram à beira da promessa, encontraram gigantes. Sabe, esse é o padrão de Deus. Todo território de promessa vem sempre acompanhado de gigantes. Você sabia disso? Toda promessa de Deus, todo território de promessa que Deus dá é acompanhado de gigantes. Não para nos impedir, e aqui é que está a grande questão. Muitos de nós podem pensar como Deus é malvado, como Deus é egoísta. Deus é brincalhão, Ele manda a promessa que nós pedimos, mas tem uma surpresinha por trás. Atrás da porta número 1 está a promessa, e você abre a porta número 1 com a promessa da sua vida, e tem um monte de luta, um monte de desafio, um monte de perrengue, um monte de percalço. Você diz: cadê a promessa? Eu não estou conseguindo ver, eu só vejo problemas e desafios. Mas deixa eu falar, o padrão de Deus é enviar junto com o território da promessa gigantes, não para nos impedir, mas para nos provar. Sabe, se gigantes não são barreiras, mas oportunidades de Deus para nos dar aquilo que nós pedimos, como nós vimos domingo passado, então eu e você, nós precisamos aprender como vencer os gigantes na terra da nossa promessa. Porque se a terra da nossa promessa está cheia de gigantes, desafios, percalços e muralhas para nós escalarmos, nós precisamos saber como vencer eles. Agora, gigantes não são apenas obstáculos, são testes para ver se estamos prontos para possuir a terra. Eles estão entre aquilo que nós estamos vivendo agora e aquilo que nós queremos viver no futuro. Eles são basicamente aquilo que está entre o nosso presente e o futuro que nós queremos viver em Deus. Eles estão no meio do caminho. Não há maneira, não tem como pedir com licença. Não tem como dizer: afasta um pouquinho que eu quero passar. Não tem como, tem que lutar e derrotar. E aqui então, de forma prática, eu quero compartilhar com vocês hoje 3 coisas que os gigantes testam em mim
e testam em você. Estão prontos para isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, gigantes testam o nosso foco. Gigantes testam aonde estão os nossos olhos. Você sabe que foco nada mais é do que isso. Você tem o seu celular, e eu não sei o que está acontecendo com os celulares ultimamente, porque tudo que você clica, isso aqui é uma reclamação minha, um parênteses. Aonde você clica, o foco nunca vai para o lugar. Aí você se aproxima do negócio, ele muda a câmera, e aí fica cada vez mais horrível. Alguém está passando por isso também, gente? A gente tem que abrir uma reclamação urgente. Ok, mas o foco nada mais é do que isso. Você abre a câmera do seu celular, e você precisa clicar no rosto ou no objeto que você quer focar. Aí aparece um quadradinho amarelo em alguns celulares, e ele coloca o foco lá, e todo o resto fica desfocado. Aonde nós colocamos o foco? Aonde é mais importante. O que nós clicamos em cima na hora de fazer uma foto? Aquilo que nós queremos dar destaque. Sabe, gigantes testam o nosso foco. Olha que o povo estava diante de um momento histórico. Depois de anos caminhando no deserto, peregrinando no deserto, gente morrendo, finalmente eles podiam tocar na promessa. Imagina você nesse momento. Depois de anos orando, lutando, pensando, pesquisando, quebrando a cabeça, se doando, chegou o dia em que você pode tocar na promessa. E você diz, é hoje que eu vou entrar na casa que eu pedi, é hoje que eu vou entrar no carro, é hoje que é o dia do meu casamento, quantos podem dizer amém? É hoje o dia em que eu vou conquistar a minha promessa. E você chega diante disso, assim como eles tinham pedido pela promessa, eles estão diante da promessa. E aí os espias voltam, trazendo frutos, provas de quão bom é aquela terra. Em outros textos você vai acompanhar que os espias trouxeram sobre os ombros, com varas, e nessas varas pendurado cachos de uvas gigantes. A terra era maravilhosa. A promessa estava pronta, eram provas de que o melhor de Deus havia chegado, de que o tempo que Deus havia prometido estava à frente. Eles voltam trazendo as provas. Era uma cena de abundância, de confirmação de que tudo que Deus tinha prometido realmente era verdade, realmente estava prestes a acontecer. Mas o que acontece? 10 espiões ficam cegos para a promessa, e eles viram o fruto, eles viram as provas, mas rapidamente mudaram o foco para os gigantes. Rapidamente mudaram o foco para as dificuldades. Deus estava mostrando e provando o tamanho dos frutos, que aquela era a terra, que Ele tinha prometido, que Ele foi fiel e guiou o povo até a terra prometida. E 10 deles mudaram o foco. Ao invés de celebrar a abundância, começaram a listar os obstáculos. As cidades são grandes e fortificadas, o povo é poderoso, nós vimos os descendentes de Enaque, eles são fortes, guerreiros, gigantes. O medo distorceu a visão deles. O povo absorveu essa narrativa negativa, em vez de se alegrar com a evidência da promessa, se encheu de pavor com a notícia dos gigantes. É como se você hoje, eu chegasse no final da reunião e olhasse para você e dissesse, olha, eu tenho um presente para você, está aqui a chave do meu carro, eu acabei de comprar, ele está lindo, cheiroso, é do tamanho que você queria, é do jeito que você queria, eu estou dando de presente para você, amém, Mate? Quer um carro, Mate? E eu estou dando de presente para você, tem a chave do carro? Não. Eu estou dando de presente para você. Imagina o Mate que estava orando, buscando, diz, Senhor, eu quero um carro novo, eu não aguento mais, eu preciso de um carro novo. E aí alguém chega e o Mate diz, cara, eu não acredito, eu vou ganhar um carro novo? Sim, é de presente. O que eu tenho? Nada, é teu. É como se o Mate está prestes a colocar as mãos no volante da sua promessa e dirigir para a sua casa. E ao invés de ele se alegrar com tudo isso, ele começa a pensar, como é que eu vou pagar o IPVA desse negócio? O Will me disse que o carro dele faz 8 com litro. Como é que eu vou pagar o combustível desse negócio? E o seguro? Quanto que é o seguro disso? E se estragar esse carro? E como que eu vou dar conta disso? E agora o coração do Mate, que antes estava pedindo pela promessa, começa a ficar triste, começa a ficar com medo. A promessa chegou. É como você, mulher, homens também, mas deixa eu dar um exemplo de mulher também, né? Você está pedindo a Deus por uma casa,
ou um apartamento, ou a mobília dessa casa, e alguém chega e diz: eu estou te dando completamente tudo o que você precisa de presente. Você começa a se alegrar. É uma casa enorme, com 3 pisos, 5 suítes, 18 banheiros, 200 vagas de garagem, é basicamente uma escola. E ela é linda, ela é do jeito que você sempre sonhou e é de presente para você. E aí você, mulher, começa a se alegrar por aquilo, porque a promessa está chegando. E você diz: eu não acredito. E balança a chavezinha assim, não é chave, né? Te dá um cartãozinho com a senha da porta. E você diz: meu Deus, eu vou entrar na minha casa. E quando você está entrando na casa, na promessa dos seus sonhos, você começa a dizer: mas é muito grande. Como que eu vou limpar isso tudo? Arnaldo, como é que nós vamos dar conta disso aqui? E olha esse gramado, é lindo, mas é enorme. E essa piscina, todo mundo me disse que dá muito prejuízo ter piscina em casa. Como é que e você já viu o condomínio, o preço do condomínio? E você começa a se entristecer, porque você está vendo os gigantes que habitam a terra da promessa. Como é que você recebe o presente da maternidade ou da paternidade? Você quer um filho, quer uma filha, você ora por aquilo e finalmente agora chegou o momento e você está grávida, ou você está grávido, porque nós homens ficamos grávidos com as nossas mulheres. Eu não sei vocês homens, mas eu engordei tanto de quilo que a Débora engordou também na gravidez. Eu carreguei o meu fardo também. Quantos podem dizer amém para isso? Amém, obrigado, homens sinceros. Os outros são todos uns mentirosos. E o seu foco está naquilo e você está olhando e dizendo: meu Deus, agora eu vou ter um filho. E aí a notícia do filho que está grávida, a esposa está grávida, diz: chegou a notícia, e aquela alegria vai sumindo do seu rosto, porque você começa a pensar: e como eu vou dar conta de criar essa criança? E a faculdade, e as roupas, e as fraldas, e o plano de saúde, e se eu decepcionar como pai, e se eu não for uma boa mãe, e se eu não der conta? E o seu foco muda da promessa para o gigante, e você só começa a enxergar o gigante, sabe? Josué e Caleb não focaram nos gigantes, o foco era a promessa. Se levantaram no meio do barulho da multidão, reclamando, louca de medo, e disseram: subamos e tomamos posse da terra, pois certamente venceremos. Eles não negaram os gigantes, mas se recusaram a tirar os olhos da promessa. O contraste aqui é claro: todos viram a mesma terra, os mesmos frutos, os mesmos inimigos, a diferença foi o foco. Uns viram gigantes maiores do que Deus. Josué e Caleb viram Deus maior do que os gigantes. Sabe, eu e você precisamos mudar a nossa perspectiva das bênçãos, perspectiva da terra prometida. Quantas vezes fazemos o mesmo no ministério? Deus abre as portas, mas em vez de celebrar, olhamos para as dificuldades e dizemos: é impossível. Na vida pessoal, Deus nos mostra os frutos de transformação, mas o foco vai direto para os obstáculos que vêm a seguir. Na família, vemos sinais da promessa de Deus, mas deixamos os problemas roubar o nosso olhar. E quando rouba o nosso olhar, rouba também a nossa alegria da promessa. Meu irmão e minha irmã, quando você foca no gigante, a promessa perde o brilho. Mas quando você foca na promessa, o gigante perde o tamanho. Se você olhar só para os gigantes, você vai esquecer da grandeza da promessa. Sabe, a realidade é que os gigantes da sua vida não são maiores do que o Deus que deu a promessa. Podem parecer assustadores, mas são apenas o teste para que o seu foco esteja alinhado no lugar certo. Não foque no gigante, faça como Josué e Caleb fizeram, foquem no Deus que dá a promessa. Sabe, quando você enfrentar desafios na igreja, ou no trabalho, ou com uma equipe, ou como voluntário, seja onde for na família, anote primeiro as oportunidades antes de listar os problemas. Fale primeiro dos frutos, fale primeiro da terra, fale primeiro da bênção que é a terra prometida, está logo ali, antes de começar a listar os problemas. Foque no Deus que já mostrou o que vai fazer, não naquilo que ainda parece impossível. Porque o mesmo Deus que tornou possível o caminho que era impossível no deserto para você, até estar diante da terra prometida, é o mesmo Deus que está com você para derrubar gigante por gigante e você entrar na terra prometida e viver as promessas do Pai para você. Não foque nos gigantes. Gigantes testam o nosso foco.
Agora, gigantes também testam a nossa identidade. Além de testar o nosso foco, aonde os nossos olhos estão mirando, também testam quem nós somos, a nossa própria identidade. Olha o relato dos espiões, quando chegam no ponto mais crítico. Eles dizem: nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também parecíamos assim aos olhos dos gigantes. Nós éramos, o que ele está dizendo aqui? Nós éramos insignificantes, nós éramos praga, que se esmaga com o pé, que se dá um peteleco e ele sai voando. Nós éramos insignificantes. Olha o que está acontecendo aqui. Os 10 espiões não apenas enxergaram os gigantes, mas se diminuíram a si mesmo. O primeiro passo é que focaram nos gigantes e não na promessa. O segundo passo errado é que, além de olhar para os gigantes, olharam para si menores do que eram. Começaram a se diminuir. O problema não era o inimigo, mas como eles se enxergavam diante do inimigo. O problema não era o gigante, mas como eles se enxergavam diante do gigante. Sabe, a visão desses 10 espiões não era teológica, não era quem é Deus, mas era psicológica, era quem sou eu. Não era sobre quem é o meu Deus, era sobre quem eu sou. Eu sou um gafanhoto insignificante, sabe? O povo abraçou essa ideia. Qual ideia? A ideia de que ainda eram escravos. Eles estavam na transição. Antes, no passado, eram escravos, e agora estavam caminhando para ser um povo livre, como uma nação, com bênçãos, numa terra prometida. Eles não eram nem uma coisa, nem outra. Eu sei que o deserto é um lugar que engana a gente, porque nós não somos mais quem éramos no passado, mas ainda não chegamos a ser quem estamos procurando e buscando ser. É difícil, nos dá dúvidas. Sabe, esse era o contraste. Josué e Caleb eram o contraste. Eles tinham a sua identidade firmada em Deus. Não se viam como gafanhotos, se viam como filhos do Deus vivo e do Senhor dos exércitos. Eles sabiam que não era sobre quem eles eram, mas sobre quem os havia chamado e enviado. Sabe, Moisés, como líder, novamente viu o seu próprio povo agir como escravo no coração. Muitas vezes já saímos da escravidão, muitas vezes já saímos da terra que nos machucava, muitas vezes já saímos do lugar de angústia, muitas vezes já saímos da opressão familiar, quem sabe, muitas vezes já saímos de um relacionamento abusivo, muitas vezes já saímos de um lugar de fratura, de um lugar de morte, muitas vezes já saímos do lugar de fracasso ou de decepção. Estamos a caminho de uma nova vida, mas às vezes o nosso corpo sai, mas o nosso coração fica. O coração do povo ficou no lugar de escravo. A última memória deles era: nós somos escravos insignificantes. Se o povo do Egito foi capaz de nos subjugar e de nos tornar escravos durante 400 anos, o que esses camaradas gigantes vão fazer conosco? Vão nos despedaçar como gafanhotos. Sabe, mas Josué e Caleb sabiam que a sua identidade estava em Deus. Moisés sabia que se eles não mudassem a sua identidade, nunca tomariam posse da terra prometida, nunca tomariam posse da promessa. Meu irmão, minha irmã, quando não sabemos quem somos em Cristo, qualquer desafio nos faz sentir pequenos. Quantas vezes nos enxergamos como gafanhotos diante dos desafios da vida? No trabalho, quantas vezes você se sente insignificante aonde você trabalha? Se sente insignificante na faculdade onde você está? Quantas vezes você se sente como um gafanhoto, insignificante como um inseto na família onde você está inserida, no relacionamento onde você está inserido, e você, não é que te fazem ser escravo, mas você ainda está com o coração como desse povo, na escravidão. Deus já nos tirou de lá, você não é mais escravo, você é filho e filha, aceita e escolhida para uma terra prometida. Sabe, a verdade é que a forma como você se vê pode ser mais limitadora do que o próprio tamanho do gigante. Não é o gigante que define a sua identidade, é Deus que define a sua identidade. Se Ele diz que você é filho, se Ele diz que você é herdeiro, se Ele diz que você é mais que vencedor, isso basta para você, porque isso é o que você é. Ei, a quem você vai dar ouvidos?
As vozes do passado que dizem que você é escravo, ou as vozes de Deus que dizem que você é filho herdeiro, que você é escolhido, que há promessa sobre a tua vida. Mas tem muita dificuldade. São gigantes a serem vencidos, são testes a te provarem. O gigante não define quem você é, o gigante revela como você se enxerga. E esse é o ponto. Muitas vezes olhamos para os gigantes e achamos que esses gigantes estão nos definindo. Eu estou num ambiente onde eu sou o menor de todos, esse gigante está dizendo quem eu sou, essa luta está dizendo quem eu sou, esse fracasso está me colocando um rótulo. Não, os gigantes não definem a tua identidade, o gigante apenas revela como você se enxerga diante dele. Quando você se sentir pequeno, deixa eu te dar um conselho: se lembre das promessas que Deus fez para a sua vida. Quando você se sentir insignificante, declare em voz alta a sua identidade em Cristo. Quando o medo falar mais alto, quando os desafios crescerem na tua vida, quando as pedras parecerem rochas enormes de tropeço, declare em voz alta aquilo que Josué e Caleb disse: ei, vamos subir, vamos conquistar a terra, porque o Senhor é conosco, certamente venceremos. Terceira e última coisa que gigantes testam em nós, além de testarem a nossa identidade, além de testarem o nosso foco, gigantes também testam a nossa fé. Foco, identidade e fé. Com essas três coisas alinhadas, meu irmão e minha irmã, nós vamos longe. O céu literalmente é o limite. A eternidade com o Pai é onde passaremos. Gigantes testam a nossa fé. O momento final desse episódio é totalmente decisivo. Os 10 espiões dizem: nós não podemos. Você vê isso no versículo 31 que nós lemos. Nós não podemos. Enquanto Josué e Caleb declaram: certamente venceremos. Nós não podemos, certamente venceremos. Nós não conseguimos, certamente o Senhor está conosco. Nós somos insignificantes, nós somos filhos e herdeiros. Nós não podemos, não temos a habilidade necessária. O meu Deus tem toda a habilidade necessária. Nós somos escravos, não, nós somos livres e libertos pelo sangue de Jesus. Sabe, o gigante se tornou um teste de fé coletiva. Não era apenas para os 10 ou para os líderes, Moisés, não era. Era um teste de fé do povo, coletiva. Os 10 espiões escolheram a lógica humana, escolheram o olhar humano, calcularam probabilidades, fizeram contas, compararam as forças, mediram o tamanho das muralhas, mediram os equipamentos, mediram o que iam usar em batalha. Tudo fazia sentido humanamente, mas estavam esquecendo do fator principal: Deus estava com eles. Quantas vezes eu e você esquecemos do fator principal, do X que muda toda a equação? Eu nem sei se é o X que muda a equação. Daquilo que faz completamente mudar a nossa história, da arma secreta que eu e você temos, que é o Deus forte em batalha, aquele que te criou, aquele que me criou, aquele que é a nossa força. Deus é a nossa força. Sabe, o povo se deixou dominar pelo medo. O relatório negativo se espalhou muito mais rápido do que a palavra de fé, porque todos nós sabemos que comentários negativos, más notícias, se espalham muito mais rápido do que boas notícias. Quantos sabem disso? Quando uma pessoa, isso é normal na nossa vida, acontece. Quando uma pessoa falece, você nem precisa dizer que faleceu, aquilo se espalha. Más notícias se espalham rápido. Você sabia que na antiguidade, inclusive com o povo de Israel e depois os reis que vêm depois, era muito comum que mensageiros que traziam más notícias, eles não queriam levar más notícias, porque eles sabiam que os reis faziam o quê? Mas que culpa o mensageiro tem? Ele só foi levar uma má notícia, mas ele foi o portador da má notícia. Eu não te quero ver na minha frente. Isso era comum. Más notícias voam, e o povo escolheu a razão humana ao invés do Deus da fé. Se deixou dominar pelo medo. O relatório negativo foi mais importante. E é aqui que nós vemos um princípio
um princípio do que? Divino? Não, um princípio que está no mundo. Medo é contagioso. Mas deixa eu te falar uma coisa, fé também é. Se medo é contagioso, fé também é contagiosa. Se medo tem um poder, a fé também transforma muralhas em pó. Sabe, o povo escolheu acreditar no medo, enquanto Josué e Caleb foram a minoria e decidiram confiar. Eles não negaram a realidade dos gigantes. Sabe, há muitos lugares que te dizem, você tem que falar apenas palavras positivas. Você não pode nunca falar alguma coisa negativa. Quantos já ouviram isso? Você não pode falar coisas negativas. E criam uma prisão agora nova para as pessoas, que elas não podem falar dos problemas. Nós temos problemas, e os problemas têm que ser falados, mas a partir de uma ótica de fé, não a partir de uma ótica de medo, a partir de uma ótica de avanço e de promessa, não a partir de uma ótica que congela. Problemas têm que ser falados. Eles não negaram a realidade dos gigantes. Eles não disseram, não, para, não quero ouvir de gigante, nada de gigante, uva grande, melancias enormes, terra fértil, rios maravilhosos, gigantes. Eles não fizeram isso. Eles não negaram a realidade, eles escolheram enxergar além da realidade. Eles disseram, o Senhor é conosco. Eles não disseram, os gigantes, não esquece os gigantes, o Senhor é conosco, tem gigantes mesmo, a terra tem cidades fortificadas, não vai ser fácil, vai ser complicado, mas o Senhor é conosco, certamente venceremos. Eles estão dizendo, eu estou certo, eu te dou garantia, o Senhor foi conosco no Egito, o Senhor foi conosco no deserto, o Senhor nos alimentou no deserto, nos tirou das mãos dos egípcios, nos deu recurso em ouro da mão dos egípcios. O Senhor fez brotar água limpa para bebermos no meio do deserto. O Senhor nos esquentou com uma coluna de fogo quando era frio. O Senhor nos cobriu com uma nuvem de glória quando era calor. Ele mandou o maná do céu. Certamente venceremos, não há dúvida. Ei, há razões lá atrás para entregarmos o nosso futuro ao Senhor. Há motivos lá atrás para entregarmos o nosso futuro ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, gigantes sempre vão dividir as pessoas entre os que têm fé e os que creem no medo, os que cedem ao medo. Sabe, fé não nega a realidade, mas escolhe crer no Deus que é maior do que a realidade. O que você diz diante de um gigante revela em quem você realmente confia. Deixa eu falar uma coisa, eu sou, graças a Deus, Deus me transformou de um pessimista num agente de fé. Quem caminha do meu lado sabe que não há problema que eu chame de problema. Como é que eu chamo problema? Problemas são desafios. Desafios nós lutamos, nós matamos, decapitamos, acabamos com ele e passamos para o próximo nível. Agentes de fé. O que você diz diante de um gigante revela em quem você acredita, em quem você confia, em você mesmo ou no Deus que prometeu. Sabe, há gigantes às vezes que se apresentam para mim e para minha família, que se eu parar, que seja 5 segundos para olhar para a minha realidade, eu vou dizer, não, eu quero fugir, eu quero me enterrar, me tira daqui por favor, porque a minha realidade humana é escassa, é pequena, é fraca, é sem fé. Então eu preciso, por sanidade mental, e porque a Bíblia me ensina, olhar de outra maneira, dizer, ei, isso é grande demais, mas vamos lá, o Senhor Deus está conosco, certamente venceremos. Será que você pode dizer isso no seu coração? O Senhor Deus está comigo, certamente vencerei. Sabe, quando o medo bater a porta, deixa eu te convidar a fazer esse exercício. Feche os seus olhos e diz, Senhor, eu estou com medo. O desafio é grande, o gigante é enorme. Ele está provando o meu foco, ele está testando em quem eu confio, ele está testando as minhas habilidades. Realmente eu não dou conta, mas Senhor, eu sei que o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias até o final dos tempos. Então eu quero declarar por fé, certamente vencerei. Vai ser mais um gigante para conta. Você lembra desses filmes? Onde tem os soldados fortes, matadores, ninguém vai contra eles, e eles tatuam
uma coisa bem máscula assim, com uma faca no corpo. Quantas pessoas, quantos inimigos eles já mataram, sabe? Quais são as marcas que você está deixando escrito, quem sabe? Quais são os altares que estão servindo como marca no teu corpo? Quais são as marcas que você carrega no teu próprio corpo, que te lembram quantos inimigos o Senhor já te fez vencer, quantas batalhas o Senhor já te fez ganhar, quantas coisas impossíveis já passaram por você e o Senhor derrotou? Quais são as coisas que te lembram? Gigantes são o ponto de virada da fé. Ou você avança, ou você volta para o deserto. É o ponto de virada, não tem outra coisa. Você abre a porta número 2, a porta escolhida, a porta da promessa, e vê gigantes. Você tem duas alternativas: ou você invade a porta e luta com o gigante, ou você volta de ré e foge, volta para o deserto. Deixa eu só te lembrar uma coisa: sempre dá para voltar para o deserto. Só tem um problema: deserto é lugar de passagem e não lugar de morada. Porque se você tentar morar no deserto, certamente morrerá. Mas nós ainda temos essa escolha. Gigantes não existem apenas para te parar. Gigantes existem para provar em quem você confia. Por que antes de recuar diante de um desafio, você não pergunta: o que Deus já falou comigo sobre isso? O que Deus já prometeu? O que Deus fez na minha vida até agora? Quem sabe troca a linguagem de medo pela linguagem de fé. Não diga é impossível, diga certamente o Senhor é comigo. Meu irmão, minha irmã, os gigantes que habitam a terra da promessa não são inimigos do propósito, são portas para o propósito. Não são inimigos da terra prometida, são portas para a terra prometida. Sabe, o povo pediu pela promessa e Deus entregou junto os gigantes que precisavam ser vencidos para viver na terra. A grande questão não é se os gigantes existem, não é se os gigantes continuarão aparecendo. Essa não é uma pergunta, isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. A grande pergunta, a grande questão é como você vai enxergá-los a partir de agora. Como barreiras intransponíveis, impossíveis, ou como oportunidades para viver o que Deus está te pedindo. Gigantes não são barreiras, são oportunidades de Deus para nos dar aquilo que nós pedimos. Sabe, a terra da promessa tem gigantes, a terra da sua promessa tem gigantes te esperando, a terra da minha promessa tem gigantes me esperando. Deixa eu falar uma coisa: a cada passo, a cada nível subido, a cada novo nível em Deus e na nossa vida com o Pai, os gigantes só ficam maior. Eles não diminuem de tamanho, eles aumentam de tamanho. A minha pergunta é: qual tem sido a tua decisão diante dos gigantes que estão à porta da sua promessa? Tem sido uma decisão de aceitar o medo que te paralisa, ou abraçar a confiança que te faz avançar? Sabe, Josué e Caleb viram os gigantes, viram os desafios, e ainda assim disseram: o Senhor está conosco, certamente venceremos. Certamente venceremos. Ah, Will, mas eu não tenho gigante de armadura para lutar. Sabe, mas hoje em dia nós temos gigantes na terra da promessa dos dias de hoje. Alguns gigantes têm o nome de medo do futuro. Quando estamos prestes a avançar, o medo nos faz imaginar o pior. Os gigantes do se não der certo, e se não funcionar, e se não for a minha vez, e se isso não for para mim, paralisa muitas pessoas a darem passo de fé. Outros têm gigantes chamado insegurança, baixa autoestima. Assim como os espiões tinham, se viam como gafanhotos, muitos se sentem pequenos demais diante das responsabilidades. O gigante da insegurança que nos faz esquecer que somos filhos de Deus, capacitados e chamados por Ele. Eu sei que muitos de nós têm gigantes chamados recurso financeiro. Não temos como nos sustentar, não temos como sustentar a família, não temos como pagar, não temos estrutura. O gigante da falta de recurso faz dia após dia pessoas desistirem antes mesmo de tentar. Sabe qual é uma das frases a nível financeiro que mais explode a minha cabeça no lado negativo? Eu chego a me encher o coração de raiva, mas com todo amor, a raiva não sai da minha boca. É quando você pergunta: por que a gente não faz isso? E a pessoa olha para ti e diz: não, é muito caro. Sabe qual é a minha pergunta? Quanto que custa? Não sei, mas é muito caro, isso é muito caro.
Não, mas você já viu quanto custa? Você já foi atrás? Você já viu a forma de realizar isso? Não, eu não vi, mas certamente isso é muito caro. Ei, quantos de nós estão desanimando e desistindo pelo medo e a insegurança financeira? Antes mesmo de tentar, antes mesmo de bater na porta, antes mesmo de ver o tamanho do gigante. Outros de nós têm gigantes hoje em dia chamado opinião dos outros. O povo acreditou no relatório negativo da maioria. O gigante da crítica e da pressão social ainda faz muitos abandonarem os seus sonhos. Se você tem esses gigantes hoje, se você está paralisado por causa da opinião dos outros, ei, qual opinião você está mais preocupado? A dos outros ou a de Deus que te chamou? Qual é a opinião que toma mais tempo do teu coração? Qual é a opinião que você dá mais ouvidos? Qual opinião você se importa mais? Você não avança por causa do medo dos outros. Talvez esse seja o teu gigante hoje. Talvez o teu gigante seja desânimo, fadiga. Talvez o teu gigante hoje sejam pecados escondidos, tentações persistentes que você não consegue evitar. Muitas vezes o que impede alguém de avançar não é o inimigo externo, mas são as lutas internas, são os desafios internos. Talvez o teu gigante se chame circunstâncias maiores do que você, problemas familiares, enfermidades, doenças incuráveis, crises emocionais, batalhas que parecem incontroláveis. Deixa eu te falar uma coisa, o gigante aqui é tudo aquilo que para a humanidade parece impossível, mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio num Deus, e se você está aqui, você crê num Deus que é forte em batalha, que nunca houve inimigo que conseguiu deter a mão do Senhor. Sabe, hoje os gigantes podem ter nomes diferentes, mas funcionam do mesmo jeito, aparecem quando estamos às portas da nossa promessa. Deixa eu te falar uma coisa, igreja Zoe, meu irmão, minha irmã, a promessa é real, o fruto já está diante de nós, mas os gigantes tentam nos convencer de que não vale a pena avançar. Sabe, os gigantes modernos não carregam espadas, mas se escondem em medos, em inseguranças, em limitações. Ainda assim, o Deus da promessa continua maior do que todos eles. Talvez você olhe para o seu gigante e diz, não, mas esse aqui não dá. Deixa eu te falar uma coisa, o tamanho da mão poderosa do Senhor sempre será maior do que o tamanho dos teus gigantes, sempre será maior do que o presente que você está vivendo, sempre será maior do que o passado, da onde você saiu, da onde Ele te tirou. Os gigantes não são nada diante da mão poderosa do Senhor. Qual vai ser a nossa escolha? Não podemos, ou o Senhor está conosco? Certamente venceremos. Sabe, eu quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. Eu quero orar por você. Sabe, eu tenho gigantes que para mim, para minha realidade, parecem impossíveis. Tem mais alguém aqui comigo hoje que para a sua realidade você olha e diz, Senhor Jesus, para minha realidade não dá conta, eu não tenho como eu vou fazer isso? E você só se pergunta como? Eu sei, essa é a nossa pergunta como seres humanos. A segunda-feira bate na porta com um grande, e aí? Como você vai resolver essa crise? Como você vai curar esse familiar? Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te animar a mudar a pergunta no seu coração. Enquanto o mundo bater a porta na segunda, na terça-feira, para você perguntando como, responda, não é como, é quem. Não é como, é quem. Quem vai fazer por mim? Ele está comigo, certamente venceremos. Se te perguntarem como, responda quem. Sempre responda quem, porque quem é maior do que qualquer tipo de como na minha e na sua vida. Sabe, eu quero orar por você. Será que você pode fechar os teus olhos? Esse é o momento em que você está na presença do Senhor. Eu quero orar por aqueles irmãos e irmãs que hoje tem gigantes que para a sua realidade são impossíveis, são intransponíveis. E eu quero orar
não para que o Senhor te dê outras coisas, outras habilidades, mas para que o Senhor te encha de fé, e assim como Josué e Caleb viram o tamanho dos gigantes, creram e respondemos, certamente venceremos. No dia de amanhã você esteja cheio de fé, com o coração ardendo para o Senhor, dizendo: ei, o meu Senhor é maior do que qualquer gigante. Amém? Amém. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a colocar uma das tuas mãos sobre o teu peito, apenas em sinal, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa, eu preciso dessa coragem, eu preciso dessa ousadia, eu preciso dessa fé. Senhor Jesus, nessa manhã nós oramos por todos os meus irmãos e irmãs. Senhor, eu oro por mim, eu oro pelos desafios que temos pela frente na segunda-feira. Senhor, onde as complicações batem a porta e nos sentimos sozinhos, isolados, fracos como gafanhotos, insignificantes diante daquilo que está à frente, Pai, em nome de Jesus. Senhor, enche o nosso espírito, assim como encheu o espírito de Josué e Caleb, de fé, ousadia e coragem. Fé, Senhor Jesus, por causa de provas, e o passado era prova disso, que podiam confiar no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que nessa manhã o nosso coração seja cheio de fé, lembrando de quem o Senhor já foi em nós, daquilo que o Senhor fez em nós, para que isso nos faça crer e nos encher de coragem e ousadia para avançar e bater, assim que as dificuldades baterem na porta, Senhor Jesus, no dia de amanhã, dizendo como resolveremos, como mudaremos essa situação, nós possamos responder em fé e ousadia, dizendo: não é como, é quem resolverá essa situação, é quem matará os gigantes, é quem está comigo. Pai, em nome de Jesus, enche o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs de fé nesse momento. Pai, nós cremos que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus de cuidado. Senhor, está cuidando de cada detalhe. Pai, nós não pedimos remove os gigantes, nós pedimos continue conosco, continue junto conosco. Nós vamos lutar contra eles, porque a terra da nossa promessa, por enquanto, está habitada por gigantes, mas em breve estará habitada por nós, irmãos e irmãs, filhos e filhas salvos, redimidos pelo Teu nome. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, enche o nosso coração de fé, para a honra e para a glória do Teu nome. E a igreja diz: amém, amém. Sabe, não há gigantes que possam ser maior do que a mão poderosa do Senhor. Nunca houve e nunca haverá. A Bíblia diz que a batalha já está ganha, e a batalha é do Senhor, não é sua. Os gigantes não estão para te impedir de acessar as promessas do Senhor. Os gigantes estão para testar a tua fé, para testar o teu foco, para testar em quem você confia, para testar em quem eu confio. Amém? Quantos estão prontos para uma segunda-feira desafiadora, mas cheia de vitórias? Amém? Sabe, antes de encerrar a nossa reunião, eu quero fazer mais um convite, mais uma oração. E essa oração é, na verdade, um convite que é o mais importante de todos. A Bíblia diz que se nós crermos em Jesus, crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, com a nossa boca nós somos salvos. Sabe, tudo isso que eu preguei aqui, tudo isso que essa mensagem trouxe, quem sabe bateu no fundo do teu coração, mas deixa eu te falar uma coisa: só tem acesso ao poder do o Senhor está conosco e certamente venceremos aqueles que decidem entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Por isso nessa manhã eu quero fazer um convite que nós fazemos todos os domingos, o convite que nos dá acesso à família de Deus, o convite que nos dá salvação. Ao ser aceito, você se torna não um membro de uma instituição, mas você se torna um filho e uma filha amada por Deus. Sabe, o mundo diz por aí que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Isso não é uma verdade. A verdade que a Bíblia diz é que somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos afastou do Pai. Mas a Bíblia também dá uma esperança, e a Bíblia diz que somos aceitos como filhos e filhas adotivas pelo Pai, quando atravessamos através de Jesus, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Por isso, em alguns instantes eu vou convidar que todos nós fechemos os nossos olhos, apenas para que a pessoa do seu lado tenha um momento de individualidade com os céus. E nesse momento, quando eu contar até 3, se a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe fazer a tua paz com Deus,
você faça um aceno de mão, de olhos fechados mesmo. A equipe aqui em cima vai estar de olhos fechados, apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. Eu vou orar por você daqui onde eu estou e você aí onde você está. Amém? Será que nós podemos fechar os nossos olhos? A equipe também. Amém? Amém? Sabe, número 1, Deus te ama tanto que Ele criou um plano perfeito para você. Ele criou uma vida nova para você. Número 2, Deus enviou Jesus como seu filho para morrer por mim e por você, para nos dar acesso ao céu. Ele criou uma vida nova, Ele criou possibilidades novas, só a vida através de Jesus. E número 3, se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer tomar esse passo de fé hoje, que declara que você é dos céus, faça um aceno de mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Amém? Eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Amém? Obrigado pela coragem. Amém? 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 Pode baixar sua mão, eu quero orar por você. Eu gostaria de que você repetisse essa oração comigo. Você que tomou essa decisão, seja com a mão levantada ou quem sabe no seu coração. Mas eu quero convidar a igreja inteira a fazer essa oração comigo, porque a partir de agora você tem uma família que está com você e nós vamos te impulsionar para mais perto do Pai. Amém, Igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro no meu coração e com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. Eu creio no meu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos e que hoje Ele vivo está nos céus. Pai, em nome de Jesus, me recebe como filho ou filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que nós podemos honrar a decisão dessas pessoas incríveis? Amém. Esses aplausos são para honrar a tua decisão. Sabe, não há nada mais lindo do que a decisão que você acaba de tomar. Essa decisão ativa tudo isso que você acaba de ouvir. Essa decisão traz os céus para viverem com você. Essa decisão te leva para os céus no futuro. Essa decisão é o primeiro passo de uma nova vida em Cristo. Por isso, se você tomou essa decisão hoje, eu quero te convidar a usar um cartão que está aí no bolso da sua cadeira à frente, que chama Conexão. Esse cartão nós usamos para várias coisas, e uma das alternativas que você pode marcar, eu gostaria que você marcasse, eu decidi seguir a Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. A nossa equipe pastoral vai entrar em contato com você. Nós estamos prontos para te amar, para te abraçar e caminhar junto com você. Você não está sozinho, você não está sozinha, não é isso, Igreja Zoe? Amém. Que linda manhã na presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos estão prontos para os gigantes da segunda-feira? A terra da nossa promessa é habitada por gigantes, mas não por muito tempo. Amém? Amém. Antes de nós terminarmos em festa, levanta as tuas mãos para os céus. Eu quero te abençoar para essa semana. Pai, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos, Senhor Jesus, sem medidas. Te pedimos a tua mão poderosa sobre nós, sobre a tua igreja. Pai, nos faz prosperar na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Pai, nos faz prosperar em fé, nos faz conhecer mais a tua palavra. Que seja uma semana de gigantes sendo vencido um após o outro. Pai, nós cremos em ti, cremos que o Senhor está conosco e cremos que certamente venceremos. Certamente venceremos. Será que eu posso ouvir um amém? Amém, Igreja Zoe, que Deus abençoe. Até o próximo domingo. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no foyer. As vagas já estão quase pela metade. Deus tem mais para nós. O melhor de Deus está por vir. Vamos terminar em festa, amém?